Olá, sejam todos muito bem-vindos ao mais um MQC Casting, os movimentos que curam, e é uma grande alegria ter você aqui conosco. E antes da gente bater o papo com o nosso convidado de hoje, um convidado muito especial, eu vou pedir para que você primeiro se inscreva aqui no nosso canal, clique aqui no linkzinho abaixo e não se esqueça de ativar o sininho. Por quê? Porque sempre que subir um novo material, você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo, e eu tenho certeza que você não quer perder esta oportunidade de ouvir o MQC, os movimentos que curam. E eu estou muito feliz de poder entrevistar este ser humano incrível. Eu me coloco aqui no seu lugar, na condição de aprendiz. Eu estou aqui para aprender. Cada pessoa que senta aqui tem me ensinado coisas extraordinárias e eu quero ser a sua voz hoje para conversar com o Thiago Castro. Thiago, muito bem-vindo ao MQC, os movimentos que curam. Eu falo que eu sempre peço para Deus levantar as pessoas que vão sentar aqui, e você é uma delas. E te quero primeiro agradecer porque você está aqui hoje, no dia do seu aniversário, me dando este presente, veio lá de São Paulo para sentar aqui na minha frente, e eu preciso te desejar tudo de melhor que esse mundo tem para você, porque você é uma pessoa extremamente importante e especial para mim. Obrigado por estar aqui. Vê, eu tava curioso demais para participar de um podcast. Eu falei, eu vou. Nunca fiz, morria de vontade de saber os bastidores, de saber o que acontece, né? E eu gosto dessas novidades, eu gosto muito, muito, muito. E assim, na verdade, o presente é meu. Então, vamos embora. Tô pronto. Eba! Daqui a pouco eu vou te dar um presente que você vai ter que abrir para todo mundo, mas daqui a pouquinho eu entrego. E eu quero contar para vocês quem é o Thiago Castro. Thiago foi o meu mentor em termos de movimento. Eu acho que vocês já ouviram eu falar algumas vezes que uma pessoa um dia falou assim para mim: "Você é uma embalagem muito bonita, só que não tem conteúdo". E essa pessoa está sentada na minha frente. Por que que eu quis falar isso? Quando o Thiago falou essa verdade para mim, que doeu, eu pensei: "Eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu guardo essa informação e morro vazia, ou eu vou ter que encher e poder transbordar na vida do outro". Então eu agradeço essa sua fala, porque ele faz parte dessa versão da Letícia. Esse é o papel do mentor. O mentor, ele trilha um caminho, às vezes dolorido, às vezes tortuoso, e quando ele tem alguém para mentorar, ele fala assim: "Ó, Letícia, vem cá, não vai por esse caminho porque eu já percorri e não é legal". Então, esse é o Thiago Castro. Ele é bacharel em esporte pela USP, rolfista pela Associação Brasileira de Rolfing, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pelo Unifesp e pelo IOT USP, personal trainer há mais de 26 anos. Ele foi consultor na área de gestão de pessoas pela INER, gestão de pessoas, é isso? É isso aí. Especialista no método Menegatti, assistente e instrutor de mergulho. Tá escrito aqui em inglês e eu não sei falar, eu não vou me atrever. Aluno online da Pratique Movimento, sócio proprietário da Catita Beach Tênis, a melhor arena de beach tênis de São Paulo é a dele. E ele fez um programa na Escadaria de Sumaré, o programa Bem-Estar da Rede Globo. Thiago também, ele é sul-mato-grossense e já mora em São Paulo faz 26 anos, então já é mais paulista do que campo-grandense, né, Já Ti? virou a bandeira, já. Ele pratica esporte desde os 5 anos e ele está nessa trajetória, já foi em ordem cronológica como atleta. Jogou futsal, tênis, vôlei, corrida de aventura, futevôlei, beach tênis e agora pickleball. É novo esse esporte, É né? um esporte novo. Tenho No visto. Brasil é novo. Desde 2014, ele começou a estudar mais sobre movimento. Ele é associado a isso também, formou em esporte pela USP e atua como terapeuta corporal através do método Rolfing. E faz 36 anos que joga tênis e atualmente sou sócio em uma academia de beach tênis da Catita. Esse é para vocês, apresento a vocês, é para vocês não. Thiago Castro. Ti,
Eu quis te trazer aqui, porque como você realmente mudou a minha mentalidade, eu quero que a gente conte um pouquinho para as pessoas o que é treinamento. Tudo que você sabe de corpo, de fisiologia, a sua visão como rolfista, o que que você entende de movimento. Mas antes de você contar isso tudo, eu quero conhecer o Tiago Castro, mais conhecido como Ti, meu amigo. Bom, vou aproveitar esse canal para fazer uma retratação da história da embalagem do conteúdo aí, galera, eu não lembro, juro. Eu devia ser novo, eu sou ariano, então às vezes a gente fala mais rápido do que pensa. De vez em quando funciona, mas muitas vezes não funciona também. Então, Lê, da mesma maneira que talvez eu tenha te falado isso em algum momento, você me despertou para isso aqui que está do nosso lado, que é a parte mais espiritual. Hoje em dia, eu acordo no final da sua aula, com o texto ligado lá, e cara, todo dia você me abençoa com as suas palavras. Então, da mesma maneira que talvez um dia você me deu eu te dei um presta atenção para alguma coisa, né? Que eu juro que eu não lembro. Você me ajudou com essa parte espiritual, que eu acho que era uma parte que estava precisando ser um pouquinho mais desenvolvida na minha vida. Então, quando eu tenho algumas informações importantes, meu corpo inteiro arrepia. E quando eu tô te ouvindo de manhã, de madrugada, na verdade, né, no finalzinho das suas aulas, a minha cabeça fica assim, ó, latejando, latejando, um monte de informação boa, vem. Então, Uau! meu dia começa muito bom, assim. Não sei se você lembra, e essa eu lembro, eu falei assim, Lê, um dia você vai ser pastora. Aí eu não sei se você lembra, daí você falou assim, quem sabe, você nem escutou. E aí eu te escuto, eu falo, cara, ela já é pastora, ela já eu nem sei falar exatamente o que um pastor faz, mas na minha opinião é mandar energia boa para as pessoas, né? Isso você Uau! já faz, já. Bom, então eu tenho que aproveitar esse momento e te entregar o seu presente. Como eu te falei que eu iria te dar o seu presente, você vai ter que contar para todo mundo o que é. Então, Eu te abre, acompanho, eu já sei o que que ele é. é seu. Ele Eu é não consigo tudo, todo mas tudo que eu seu. consigo, eu gosto. Então, Ai, eu já sei o que é, já. então vamos lá. Aliás, na minha casa não tem. Uau, então não tinha. Ela é sua. Olha lá, por exemplo, eu não tenho ideia o que é o N, o T, o L, o H. Nova tradução da linguagem de hoje. Ai, tá vendo? Já é modernizada, já. É, um jeito fácil, pode depois ter uma dedicatória aí. Eu escolhi essa versão, na verdade, eu orei e escolhi essa versão para talvez para facilitar a sua vida ou não, mas eu gosto dessa tradução de palavras mais leves, porque o que que eu percebo? Quando eu falo disso aqui como o manual do ser humano, tem gente que fala assim: "Ah, eu não leio porque a Bíblia é muito difícil, tem umas palavras que eu não entendo". Eu Mas também, por um eu lado é sinto bom isso. que te leva a pesquisar, a buscar, nossa, o que que Ah, significa isso? Aí você entende o contexto, então eu gosto, eu acho interessante essa versão. Mas aí eu trouxe essa nova tradução da linguagem de hoje e tenho certeza que vai ser muito bom para você. que show. Bom mesmo. Use sem moderação, Muito tá? bom. Use sem E moderação. aí a gente precisa pensar em como despertar isso, né? Então, você me despertou para esse lado e eu assisto você, você fala umas palavras difíceis e você conta pra gente o que que é. De vez em quando você Ah, explica e eu acho isso muito bom. E talvez é uma maneira de fazer despertar mesmo, né? que Eh, legal no ouvir no isso. movimento, tudo isso que você falou aí, tem uma professora minha do Hofen que fala assim: "Só mostra que eu tô velho". "Ah, já Quer estudou contar a sua isso, já idade pra fez gente, isso". Eu tô Ti? fazendo 44, né. Que Mas eu legal. cheguei na sala dessa professora, que é a Cornélia, uma professora minha do Hofen muito querida, eu entrei na sala dela inteira de quadro, assim, de certificado, de um monte de coisa, eu falei: "Nossa, professora, uau, que é isso?". Aí ela falou: "Isso é que eu tô velha". Tá lotada de E conhecimento. aí talvez um pouquinho, né, dessa idade dá pra gente o despertar para como fazer as pessoas ter acesso a isso. Como fazer as pessoas terem acesso ao movimento, ao exercício, atividade física, como a gente puder chamar. E aí, hoje em dia, é o que eu mais estudo e é o que eu mais estudo sozinho.
Então não Conta tem para mais nós certificado de então, nada Ti, novo. conta para nós, na sua visão, o que que é o movimento? Uma coisa que a hora que a gente consegue se conectar com nós mesmos, assim, é uma hora que a gente deixa de lado o celular. Talvez o celular tá ligado só para colocar uma música, para facilitar um pouco, dependendo do movimento, facilita muito. Então o movimento é uma hora de estar olhando para dentro. É isso para mim o movimento. Eu fiz uma reunião com uma funcionária minha da Catita ontem, eu tinha acabado de treinar. Eu olhei para ela e falei assim: "Nossa, acabei de treinar, vai ser a melhor reunião do mundo". Para mim, né, para ela não deve ter sido tanto. Mas para mim foi, porque eu acabei de treinar, na frente da Catita tem um lugar de treino lá, que é a gente acabei de praticar, né, que é o que a gente chama hoje em dia, e pedi para ela, falei: "Ah, sobe comigo, vamos conversar". Então foi maravilhoso, é uma hora, assim, por exemplo, quando eu quero lavar a louça, tem louça em casa, graças a Deus eu não preciso lavar muito, mas quando eu tenho louça para lavar, eu saio, pratico, treino, volto, entro na cozinha e lavo a louça. Que legal. Aí é um momento único, assim, é um momento que eu falo assim: "Cara, tá tudo bem, lavar a louça parece até bom". E o movimento, ele traz pra gente esse despertar de alegria mesmo, de poder, eu falo. Eu sou desse jeito, eu termino de treinar, eu falo: "Uau, que demais!" Eu sinto uma coisa e falo assim: "Letícia, como que você consegue?" Eu não sei como que você não consegue. Eu É, não sei não viver com o movimento. E uma coisa que você me ensinou, não é todos os dias que eu treino, mas é todos os dias que eu me movimento, é né, isso. porque o treinamento é um pouquinho diferente, falando, né, a gente tem várias capacidades de treinamento, mas o movimento é algo que eu acho que é o que traz realmente função, que é o que traz força, que é o que dá energia, porque, o que eu ouço das pessoas hoje que não gostam de treinar: "Eu não tenho tempo, eu não gosto de academia", sei lá, inúmeras respostas. Mas quando você coloca o seu corpo em movimento, e aí você vai brincar e experienciar coisas que às vezes você nem sabe, a hora que você coloca o seu corpo em movimento, você fala: "Caraca, que legal, eu conseguia fazer isso". Hoje durante a live de manhã, eu quis trazer esse olhar de fazer força, né, e aí eu pedi para as meninas colocarem as mãos no chão e tentar colocar os 2 pés na parede, como se fosse chegar numa parada de mão, né. Muitas no primeiro momento falaram assim: "Não vou dar conta", porque eu coloquei como uma possível sobrecarga, um avanço de movimento, né. E teve uma que fez na casa dela, ela falou assim: "Eu achei que eu não ia dar conta e eu fui, fiz, consegui", ela ficou se achando o máximo. Então, mas isso a gente precisa descobrir, né, Ti. Como que você quis descobrir o movimento? Que momento da sua vida você falou: "Cara, Puxa vida, você falou várias coisas aí que me daria gancho para falar várias outras coisas. vai". Você Uma pode me interromper, tá? Não deixa só eu falando, não, senão eu não paro, o entrevistado Não, é que você. isso. Eh, Tem um professor que mora na Ilhabela, que ele fala assim: "Pratique mais, treine menos". Ou seja, tenta incluir na sua rotina movimento. E não precisa ficar parando 1 hora do dia, meia hora do dia para treinar, para fazer Uhum. alguma coisa específica. Então, no aeroporto, eu vim para cá ontem, né, para Campo Grande ontem, eu estava fazendo onda de coluna na fila. Cara, eu quase postei esse vídeo hoje no seu aniversário. Eu É, tenho você e ensinando a hoje onda. eu estava lá, fazendo ontem, né, eu estava lá fazendo onda de coluna e pensando: "Nossa, que legal que deve ser dar uma entrevista sem ter a mínima ideia do que vai acontecer", né, porque você pode perguntar o que você quiser, Uhum. né, hoje. E eu estava lá na onda de coluna, no meio da fila, eu já estou acostumado com as pessoas me olhando e tá tudo bem. Às vezes já fiz até chacoalhinho no aeroporto já. Deitou no chão? Deitei no chão, fui pro chacoalhinho. Aí outra vez meu aluno não lembrava o que que era, eu filmei para ele do aeroporto, chacoalhinho também. Então é essa história de incorporar na rotina, sabe. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer no aeroporto, ficar de cócoras, coisa mais fácil. Hoje em dia já nem olham mais tanto por cócoras, sabia. Eu acho que já estão E mais tem gente acostumados. que não pensa, tipo, tá cansado de ficar em pé, tipo, não Tá com dor aguenta nas mais, costas. dor na e não senta no chão. É, e não vai para o chão. Você sabe o que que eu, assim, que eu acho que deve ser? As pessoas perderam, a capacidade de brincar, de ser criança. Porque o adulto, ele cria uma casca
que não, eu não posso sentar no chão, ai, porque eu sou adulta. Não, cara, você é ser humano. Até você morrer, você vai desenvolver esse quesito, sentar, levantar. Então, por que não sentar no chão? É E isso. parece que as pessoas nem pensam que tem essa possibilidade. Ah, mas se eu sentar, eu não levanto. Claro, você não senta nunca. Pois é, tem até uma parte bem legal que eu estava pensando de te contar, que eu estou atendendo um cliente com Parkinson agora, né? Uhum. E da segunda sessão ele virou para quadrupedia do chão e na primeira ele tentou de tudo que era jeito, né? No primeiro dia ele tentou de tudo que era jeito e no segundo dia ele já me pega e já me vira para quadrupedia saindo do chão. Aí eu falo assim, nossa, como isso é legal, né? É, O resultado ele vem muito rápido, muito. assim, né? Para quem tá praticando, né? E o resultado é só qualidade de vida, né? Ti, me explica qual que é a diferença do profissional de educação física para quem é bacharel em esporte. Tem diferença de profissão? No mercado de trabalho, as pessoas nem sabem a diferença, então na prática não tem diferença praticamente nenhuma. Na escola lá, na graduação tem, a gente não estuda pedagogia, não estuda infância, não estuda idoso no esporte, e a gente se dedica mais aos esportes mesmo. Então eu tenho um bom tempo de aula de handebol, voleibol, basquetebol, futebol, coisa que a educação física vê mais como uma prática que pode ser usada na educação física. A gente vai um pouquinho mais a fundo nas Entendi. modalidades. Mas na prática, ninguém nem sabe. Os conselhos, é tudo igual, é dentro do CREF, É tudo do Conselho de CREF. Educação Física. Tudo do CREF. Só que Entendi. sai como bacharel em esporte, né? Aham. Você ainda não me falou sobre você. Eu Ah, quero escapei. ouvir, de onde você veio. Você perguntou Su também como que surgiu Perguntei, a parte do aham. movimento, Não né? foge de mim não, me conta. Puxa vida, com 5 anos eu me lembro de eu brigando com meu pai para perguntar para o técnico por que que ele não me colocou no jogo, que eu era tão ruim de futebol, que eu ficava no banco, só que era uma pessoa esforçada. E eu estava lá, eu chegava primeiro, aquecia, estava, sabe, sempre pronto, mas nunca entrava no jogo. Hum. Então, com 5 anos eu já sem saber te explicar, eu já estava querendo jogar. Aham. E aí, eh, percebi, né, com a tempo que eu não jogava bem futebol, fui jogar tênis. Eu era tão esforçado no tênis, professor Avaí Holanda, inclusive, aqui de Campo Grande. Tá na ativa aí até hoje. Eu era tão esforçado que minha mãe pagava 2 vezes por semana, mas eu ia 5, porque o Avaí falava: pode vir que você vai treinar". Também não deu nada, disputava tudo, não ganhava nada. Aí eu fui pro vôlei, com o Domingos também, que inclusive Tá tá na nativa. ativa e é bem conhecido da turma de Campo Grande. Aí no vôlei já deu um pouquinho mais de caldo, assim, já teve aquela história de equipe, sabe, de comunidade, assim. Então eu acho que foi no vôlei que deu um tchan, assim, de falar assim: "Cara, isso aqui é muito bom", sabe. Então foi 5 anos de dedicação pura, assim. Eh, Jogamos vários campeonatos, inclusive fora do país também, então foi bom demais e que despertou essa ideia do coletivo, de equipe, de vontade de vencer, assim. Aí depois fui para São Paulo, pratiquei várias coisas, muita musculação, infelizmente. Depois, se você quiser, a gente entra nesse assunto. Com certeza. Eh, Aí tive fui técnico de corrida, corri bastante, fiz corrida de aventura um pouco também. E aí apareceu o beach, antes eu já jogava futevôlei. No futevôlei, você acredita que eu jogo? Dá pra Ah, garantir alguma coisa? Meus amigos sério? aí vão contar até meu apelido se, né, se for pro ar essa parte aí. Mas futevôlei eu jogo, mesmo não jogando vôlei, porque eu já tenho a bagagem do movimento. Então, por exemplo, onda Ah. de coluna é para treinar peito. O peito, que é o movimento mais difícil do futevôlei, tem que treinar onda de coluna. O Falar inglês, com aparelho é muito difícil, né, mas o sissy squat, que é aquele agachamento com o joelho lá na Uhum. frente, é para treinar peito. Então, se você treinar sissy squat e Ah, onda de coluna, o peito ah. vem. E assim, não é porque eu jogo bem futevôlei, é porque eu tenho uma bagagem agora, um repertório de movimento, então o futevôlei sai. Aí agora tô no beach, né, e aí surgiu o pickleball. Então esporte de raquete, eu brinco que eu sou igual o pato,
Eu nado, mas eu não nado bem. Eu Uhum. corro, mas não corro bem. E eu voo, mas eu também não vou bem. Mas é a minha formação mais generalista, né? Segue sendo esforçado. Isso, sempre. Ti, você falou da musculação. Eu quero que você traga a sua visão, o seu olhar. Por que que você viu a necessidade de sair da sala de musculação? Para quem gosta, para quem faz sentido, ok. Mas deixou de fazer sentido para gente. Então, conta o que que mudou em você, qual que foi. Você falou que você ficou muito tempo na musculação. Conta um pouquinho dessa fase. Você com certeza teve benefícios ali, né? Ah, isso com certeza. Eu fiquei 20 anos na Biorritmo, ou seja, eu trabalhei 20 anos dentro de uma academia, mas 10 anos depois que eu estava trabalhando, 12 anos depois, eu conheci o Menegatti. E aí eu percebi que a gente tem que saber fazer força, mas não é a força que a gente aprende na musculação. A força da musculação ela é bem limitante, sabe? Treinar em equipamento é bem limitante. Então, eu tenho academia de 20 anos, mas 12 anos é o treinamento de musculação clássica, e Uhum. depois, esses últimos 8 anos, eu usava o Smith para braquear. Eu usava o leg press para ficar passando por cima e por baixo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, não preciso mais, né, disso daqui. Eu posso fazer em outros lugares, que é ir para a natureza, por exemplo, que daí a gente já consegue abranger um monte de outros recursos, assim, bem mais gostosos, né? Então a musculação ela é importante, mas ela não é a única coisa que a gente tem que fazer. Se for fazer musculação, treina força com peso livre, mas não fica treinando em aparelho. Treina musculação, mas lembra que tem que treinar outras capacidades físicas também, né? Explica então para quem está nos ouvindo por quê. Por que não Eu gostaria de não estar num podcast, apesar que é gravado, vai ter vídeo, né? Vai ter vídeo, eu juro que eu fico na câmera aqui. dá para colocar, Luiz? Tá, eu vou. Ah, não. E assim, não, eu posso dar uma demonstração aqui agora, mas não sei Pode, se eu vou aqui o ficar palco fora é do seu. quadro. Não. Eu pergunto isso porque na pandemia eu dei aula para todos os professores do grupo Mormai, Uhum. de academias Mormai, né? E aí eu tinha que ficar num negócio verde ali, que se eu fizesse assim, meu braço Da saía da câmera. câmera. Então eu tive que dar aula de movimento sem nada para os professores poderem ocupar alguma coisa na pandemia, né? Por isso que eu perguntei. Bom, mas então, o alongamento, a gente faz isso daqui. Mas e se eu precisar pegar esse copo, e se eu não tiver força para trazer esse copo, não adianta nada eu ter esse alongamento. Então eu Uhum. posso alongar muito numa parede, em qualquer lugar, indo lá para trás. Só que se eu precisar ser útil, por exemplo, mulher buscando a bolsa que está no banco de trás do carro. Uhum. Então ela é super alongada, faz muito exercício de alongamento, mas na hora que ela vai pegar a bolsa, ela tem alguma lesão por falta de força nesse ângulo específico. Então a musculação dá muita força pra gente, só que em ângulos que a gente já normalmente tem força. Se a gente for lembrar da fisiologia lá, se eu puder falar de fisiologia, não tem nem como falar de fisiologia com 2 bíblias aqui na minha frente. Mas eu vou falar de fisiologia. Ué, a fisiologia veio daqui. É Conta, me isso. é isso. Então, na teoria dos filamentos deslizantes lá, a gente tem actina e miosina, mas a gente tem um ponto ideal de aplicação de carga, que é onde a actina e a miosina estão juntas. Aqui Uhum. é um ponto ideal de aplicação de carga. A gente pede para as pessoas mostrarem o muque. Aham. O muque é assim. A pessoa não mostra o muque assim, ou mostra o muque assim. Assim até É, mostra se tem for uma criança, é. mas quem, né, Aham. treina mostra assim. Porque aqui é o ponto ideal de aplicação de carga. Isso aqui é musculação. Mas a musculação a gente não chega em ângulos que a gente não tem actina e miosina junto. Mas tem poucas fibras. Ou tem pouca fibra para fazer a contração, ou tem muita fibra. Aqui a gente também não tem força. Então, quando a gente faz musculação clássica, a gente está treinando um lugar que a gente já teria força normalmente, porque é um monte de actina e miosina contraindo. Entendi. É meio viagem, assim, para quem não é da área, Pode né? pode seguir, eu tô gostando. É um pouco de viagem, mas a ideia é isso. Se eu tô no ápice do meu alongamento, eu tenho pouca actina e miosina, então eu tenho que ter força ali para ser útil. Seja forte para ser útil, é a frase do
do Menegatti, lá se você for Seja forte para ser na útil. sala dele, lá na Ilha Bela, ele fala isso. Ele Então, saiu de lá, você sabe, né? Tá em ele foi São para Paulo outro agora. mato, ele é É meu outro ídolo. mato, Ele é meu ídolo, ele saiu da praia para ir pro mato. Exatamente. Então é isso, a gente precisa ter força em ângulos que a gente não treina. Essa é a ideia, e a musculação não consegue chegar nisso daí. Quem que criou a musculação? Para Ah, que qual é a finalidade dela, assim, da pessoa que criou, você sabe contar pra gente? Olha, eu não tenho a mínima ideia. Assim, eu desconfio que surgiu da definição de calistenia, não da calistenia que a gente tem hoje, mas da calistenia lá do fundo, mas eu não tenho ideia. Se eu falar, eu vou estar dando chute. Entendi. Eu acredito, eu acho, sei lá onde que eu vi isso, que a academia foi feita por fisiculturistas, como um esporte, para as pessoas definirem corpos pontuais, tanto que a academia segmenta mesmo o corpo, né. Mas aí quando a gente fala de movimento, a gente entende que não dá para fazer, vou fazer só aqui, não, não dá, tem uma galera, tem a mão, né, tem um monte de coisa. Mas a ideia principal da musculação era isso, desenhar corpos esteticamente bonitos. E para isso é maravilhoso, para isso tem que fazer Maravilhoso. musculação. É maravilhoso. Então, assim, se é isso que você busca, beleza, fica aí. Vai ficar lindo, né. Mas a hora que você precisar ter função, talvez A hora que venha precisar uma pular um lesão. muro, às vezes não consegue pular o muro porque não tem amplitude, né. Então você lembrou uma coisa interessante, assim, do movimento. A gente precisa integrar. Como a musculação é muito segmentada, ela não integra. Então, Uhum. os movimentos que usam o corpo inteiro, que usam grandes partes do corpo, trabalhar bastante, às vezes, cadeia cinética fechada para ganhar essa força que, na minha opinião, tem mais integração quando a gente faz cadeia cinética fechada, é mais útil. Para o Explica dia a aí, dia é cadeia útil. cinética fechada e aberta, porque quem tá nos ouvindo, que tá na musculação, talvez ele vai querer entender: "Cara, que é isso aí?". Para ficar fácil, cadeia cinética fechada, a mão tá parada e o corpo tá se movimentando em cima da mão. Isso é uma cadeia cinética fechada. Uma flexão de cotovelo, flexão de braço aí, né. Cadeia cinética aberta, o braço está em movimento, a mão está em movimento e algumas partes do corpo estão paradas. Então, a gente olha o ponto fixo. Ponto fixo, a mão está parada, é cadeia cinética fechada. O pé está parado, cadeia cinética fechada. O pé está mexendo e a mão está mexendo, cadeia cinética aberta. Elevação lateral clássica da musculação é uma cadeia cinética aberta. Flexão de cotovelo e barra é uma cadeia cinética fechada. É muito mais interessante em questão de integração do que uma elevação de ombro, assim. O ombro tá trabalhando. Na barra, você já tá fazendo teu abdominal junto já. Entendi. Olha como é importante a gente ter uma visão de quem vem do treinamento, né, e para entender. A gente sabe da importância da musculação, a gente não pode tirar o mérito dela, mas ela precisa ser melhorada, que é o que você respondeu agora, a questão da integração, né. Então, assim, cara, faz muito sentido para você a musculação? Tá bom, mas então inclui alguma coisa que daí você vai começar a desenvolver outras partes do corpo. Até porque nós temos várias capacidades físicas, né. Eu não lembro quais você mandou eu estudar, eu não lembro. São várias mesmo. Depende de 6 Velocidade, a 8, vai. vai, fala aí, qual que você lembra? Força, resistência, flexibilidade, agilidade, potência. Tá faltando uma. Vou ter que estudar também. Não, mas sabe por que eu quis que você trouxesse à memória isso? Porque tem gente que acredita que treinamento é só quando eu fico muito cansado, que eu quase morro, que a minha frequência quase explode e que quando não faz esse tipo de movimento, assim: "Ah, não treinei". Movimento não, esse tipo de treino. E dentro do movimento, a gente consegue desenvolver muitas delas, coisa que a musculação dá uma limitada, né. Não envolve, né, essas outras capacidades. Hoje em dia, há um tempo já, na cultura do movimento, né, que é o que eu sigo hoje em dia, com a turma lá de Brasília, com o Rodrigo, que, na minha opinião, é a referência no Brasil, dessa área de movimento, é praticar o stillness. O stillness é o não movimento. Então, chega uma hora que a gente está praticando tanto, tipo, a gente já fez tanto, a gente já fez coordenação, a gente já fez potência, força, trabalho de chão, que a gente faz o não movimento. Então, tem dia que é pra gente não movimentar.
e que tem um outro técnico de corrida lá em São Paulo, que é o Branca, que ele fala que esse não movimento ele chama de treinamento invisível. Então tem hora que a gente tem que ficar parado. Tem hora que a gente tem que escutar mais e se mexer menos, que Uau. vai evoluir mais. Então o treinamento invisível, que eu adoro esse nome, é mais importante do que o treino, tem hora. Muito legal. Pode falar sobre isso. É, saber descansar na hora que o corpo está pedindo descanso. É isso. Ou planejar de uma maneira que vai ter o descanso também, que são as práticas somáticas, né? E a gente levar essa escuta mais para dentro. Que, por exemplo, você com essa tua parte mais, não sei se eu chamo de evangélica ou mais Espiritualizar, espiritualizada, eu acho que espiritual melhor. você acessa rápido essa hora. Ou pelo menos você dá a oportunidade para as pessoas acessarem rápido. Porque uma coisa é a gente querer que eles acessem, a outra é eles estarem acessando, Uhum. né? Então, a gente estava falando do nervo vago esses dias lá, cara, essa hora da tua prática, do MQC, que já é uma coisa que você já provavelmente já incorporou, né, no Sim, sim. MQC, é uma hora de você fazer assim, ó, tchum, 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 metabolismo, tudo, eucosanoides, é a hora que a gente está com todos os hormônios assim, trabalhando tudo sincronicamente, e de repente, achei animal, sabe? Eu demorei 1 ano meditando para conseguir atingir o que eu atingi com você em 2 vezes que eu te escutei. 2 vezes, Lê. 2 com 2, 2 vezes. Eu falei assim, cara, eu já estava na meditação, né? Aí, que nem eu te falei, não acompanho tudo que você faz porque não é possível. Acho que nem a turma aqui que trabalha com você consegue. Mas tudo que eu consigo eu acompanho. Ou seja, tudo que eu tô vendo, eu tô vendo. Não é que eu tô assim, entrei pra Só pra para falar ver. que entrei, sabe? Então, eu falei assim, cara, demorou 1 ano pra eu entender que é assim que a gente acessa. O que você entende por meditação? Meditação é uma hora que a gente tenta acalmar o corpo, deixar o corpo muito tranquilo, que a gente vai ter acesso a muitos pensamentos. Tem gente que quer meditar e vai achar assim: vou meditar e vou parar de pensar. A minha cabeça que não para de pensar, daí não funcionaria nunca. Então, Uhum. na verdade, a gente acolhe todos esses pensamentos e às vezes a gente tem até soluções na hora que a gente está meditando. Chegam algumas horas que a gente consegue ficar no vazio, assim, uma hora que esses pensamentos não vêm. Para mim é maravilhoso, porque minha cabeça não para de pensar. Então é uma hora que não é fácil, viu? É uma hora assim de presença pura. Porque o pensamento ou é no futuro ou é no passado, né? A hora que zera, você fala, agora eu tô aqui. Tipo, agora eu tô aqui com você. Tô pensando no meu celular, que deve estar lotado de mensagem. Delícia, né? Porque é o dia do meu aniversário. Mas tá tudo bem. Na hora que eu estiver lá, eu vou estar lá. Agora, praticar isso é difícil. É difícil viver agora. Porque tudo faz pra gente não viver agora, hoje em dia. Tudo é voltado pra não viver. Se a gente abre o celular, ele é voltado pra ficar chamando pra ficar nele, né? Uhum. Então a meditação eu acho que é a hora que a gente consegue desligar, assim, as coisas que estão chamando a gente pra gente ficar no momento do presente. É. Quando você falou de excesso de pensamentos, ou passado ou futuro, são 2 momentos em que já não existem. O passado não existe mais. O futuro também não existe. A única coisa que existe é o agora. E muitas pessoas esquecem de abrir o presente e desfrutar. Do passado eu trago lembranças, boas ou ruins. Para eu sair desse lugar, eu preciso me desconectar emocionalmente. O que que me prende ali? Que não deixa eu viver o agora. E a ansiedade é excesso de futuro. Por que que eu estou tão preocupada com o amanhã, sendo que eu só tenho o agora? Eu só tenho esse minuto aqui com você.
Aonde os meus filhos estão, aonde meu marido está, aonde as outras pessoas estão, eu não controlo o que acontece lá fora. Eu controlo o que acontece aqui dentro. Então, por isso que você acha difícil, eu não uso mais essa palavra, eu uso desafiador, é você vir para o presente. Mas se você trazer para o presente tudo aquilo que foi de ruim, o que foi bom a gente carrega com a gente. Mas aquilo que foi de ruim, eles podem nos destruir do presente. Podem nos adoecer, podem nos entristecer, podem nos desmotivar. E aí a gente tem medo de avançar, porque o cérebro, para fazer alguma coisa, ele busca uma informação que ele já teve. Então, quando você se vê de novo diante dessa situação, talvez uma situação que foi ruim, você não quer mais, nunca mais voltar naquele lugar. E aí você paralisa. Por isso que o manual fala sobre o perdão. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão sábia para que você se desconecte do evento. Porque todas as vezes que eu volto ao passado e foi um evento ruim, eu sinto tudo aquilo de novo. Hoje é o seu aniversário. Quantos aniversários você já celebrou e que foram muito bons? E que você tem prazer em lembrar, né? E falar assim: caraca, mais um aniversário. E aí isso traz essa sensação, assim, tipo, imagina você chegando na sua festa de aniversário, uma festa surpresa, com pessoas que queriam estar ali com você e tal, e você fala: "Uau!". Então é bom lembrar disso. A mesma coisa é quando tem os ruins. Quando vem os ruins, você sente exatamente a mesma descarga de adrenalina que aconteceu naquele momento. Por isso que eu falei, você não controla o que acontece fora, você controla o que acontece dentro. E se todas as vezes você volta naquele fora e você se descontrola dentro, você precisa estar presente para ver isso. Então, a meditação, quando você falou acolher os seus pensamentos, quando vier os pensamentos ruins, tenta tirar de você, não assim, ó, some daqui. Anota. Tira da sua mente, conta para ela que você está saindo daquele lugar, ó, eu senti isso, eu passei por isso, aconteceu isso, eu não quero mais. Tira, conversa. Às vezes pode ter sido uma pessoa, uma situação em que você não pôde falar. E aí você tira de você. Saiu, você olha, acabou. Rasga e joga fora. E aí você vai conseguir viver um presente mais leve. Porque talvez você está pensando no futuro com referências do passado. Então, o que, que o futuro me espera se eu não sair daquele evento ruim do passado? Então, quando a gente entra para o presente, e aí a gente desfruta de alegria, de paz, de prosperidade, de uma coisa diferente. Então, a gente tem que construir essa atmosfera diariamente. Celebrar. Como que eu vou celebrar? Minha vida tá um caos. Hoje meu filho tá frio aqui, bem de manhã tá bem frio. Ele: "Ai mãe, por que que Jesus mandou o frio?". Falei: "Filho, porque as estações do ano estão programadas. Nós estamos se aproximando do inverno e vai ficar frio. Não tem o que você faça, mas você pode agradecer pelo frio, sabe como? Agradece que você dormiu numa cama quentinha. E aí você tomou um banho quentinho, você se alimentou, você colocou o seu uniforme, você está indo para a escola de carro, que é bem quentinho, tem pessoas que não têm". Ele: "É, né, mãe?". Eu falei: "Aham". Aí durante o caminho da escola, ele falei: "Ó, aquela pessoa tá de bicicleta, tem uma pessoa a pé, tem uma pessoa de moto, eles estão sentindo frio, diferente de você". Então eu mudei para ele aprender a ter esse nível de gratidão. E a gente só entende vivendo o presente. Porque aqui, futuro, e aqui, passado, são 2 momentos que não existem. Só existe esse presente. Então, a meditação, no meu ver, é você se encher da palavra que transforma. Porque essa palavra aqui é do maior líder da inteligência emocional que existiu. Não existe outro. Tanto que ele fala que ele é o médico dos médicos. Você lê Augusto Cury? Já li, mas faz tempo já. O Augusto Cury diz que era ateu. E aí, mas ele quis, como ele trabalha com mente, né, com essas coisas, ele quis entender o que que esse cara aqui estava falando e por que que ninguém tinha estudado ele assim. Não, eu vou estudar como um cientista. Adivinha o que ele se tornou? Um amante cristão. Porque o que esse cara aqui, eu falo com o cara porque ele é meu amigo, ele ensina é extraordinário.
É você levar essa vida leve, é você ter pensamentos bons. A Bíblia fala: "Seja o seu culto racional". Não se amolde, não se transforme, não se deixe influenciar por este mundo, mas seja o seu culto racional. Então muda os seus pensamentos para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade daquele que te criou. É assim que a gente tem que viver, nessa plenitude de meditação, é o que eu sinto, né. Então não é ausência de pensamentos, mas é estar cheio de bons pensamentos, inclusive ele ensina no que pensar. Se não está de acordo, "Ô Deus, o que está acontecendo com meus pensamentos? Tá tudo baralhado. Me ajuda a arrumar?" E aí a gente arruma esse lugar. Não sei nem por que que eu cheguei nesse lugar, mas Lê, eu preciso de um papel e um lápis, porque você tá veio vários ganchos na hora que você estava falando aí, tem? para eu não Gabriel, pega perder. para mim, por favor. A gente já O arruma para primeiro você. que eu lembro é que nessa, né, jornada aí de autoconhecimento, a gente chama de uma experiência mais somática, né, na nossa prática aí, na mesma fase que eu estava te escutando, comecei a te escutar de manhã, né, no final da Obrigada, tua aula, Gabriel. eu conversando com minha aluna, que eu acho que você até conhece, a Patrícia, que é minha aluna faz 24 anos, e eu nunca tinha tido essa conversa com ela. Assim, Patrícia, às vezes tem tanta coisa que a gente quer resolver lá na Catista, mas tem tanta coisa que eu fico pensando, tipo, não sai do meu pensamento as coisas, né, da Catista, e a gente fica meio preocupado, meio assim, essa história de pensamento que a gente estava falando, né. Aham. Aí a Patrícia falou assim: "Ti, eu sou igualzinha, quando começa a acontecer isso eu rezo". Aí os pensamentos vão se acomodando, eu vou me acalmando. Então a oração, eu acho que ela talvez entre aí como um mantra, né, uma coisa que cada um tem né, a Sim, o sua caminho, definição, o seu caminho, exatamente. mas a oração deve entrar na mesma coisa aí de regular alguma onda, cerebral para dar aquela caminhada para Nós somos energia pura, né, e aí é isso. pura, puríssima. Eu tenho estudado física quântica, para eu tentar entender melhor essa questão de universo, de energia e tal. E antes, a menor molécula que existia era o átomo. E agora eles descobriram que dentro do átomo tem uma molécula ainda menor e que ela é pura energia. E eles deram o nome dela como a molécula de Deus. Então, menor que o átomo é uma energia. E hoje eu estava até ouvindo a Eliane Ourives num podcast do Joel J. E ela explica muito, ela é uma cientista incrível. E ela falando que do ritmo do coração, da energia e dos pensamentos e de frequência. Já ouviu aquele ditado assim que o rico atrai riqueza, o pobre atrai pobreza, né, que quanto a pessoa que é alegre, que é feliz, ela atrai gente assim, e a pessoa que só reclama, que é infeliz, ela só atrai gente assim. E aí ela explica nas questões de energia. Você chega na frequência de baixa, né, ela falou que a tristeza, a melancolia, a raiva, a falta de vontade, a falta de perdão, o ódio, vibra numa frequência de 100, 60, quando que a frequência de alegria, de gratidão, de bons pensamentos, de felicidade, ela está em média de 500 a 600 hertz. Então é muito alto, mas a gente consegue, elevar a nossa energia e uma das formas é o exercício. Que você, né, você dá uma descarga de adrenalina, ela explica em hertz o que é o coração, a função de cada uma delas, e que mostra que nós somos pura energia, pura. Então, quando você para um momento para orar, para se conectar, você está acessando uma energia. Então, você vai chegar numa frequência que provavelmente vai te acalmar. É bem interessante ir por esse Então, caminho. já é a ciência se juntando, né. É, tem uma neurocientista que eu sigo, doutora Caroline Leaf, ela escreveu um livro Ative o Seu Cérebro, e ela fala que, eh, tudo que ela pesquisa em termos de ciência, se ela não consegue provar na Bíblia, ela duvida da ciência. Olha que coisa louca. Estudo, 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 estudos, cara, que massa, agora precisa achar uma resposta na Bíblia. Se ela não acha, ela vai duvidar da ciência. Todos os cientistas, todos os estudos estão se voltando. "Ah, então já foi escrito, tem uns 2000 anos, assim, mais ou menos, que tá pronto". Mas que bom que você está pesquisando, né, que é do ser humano pensar, nós Um somos assunto seres importante, pensantes. né.
Importante, super importante. Mas eu trouxe um fisiologista aqui na minha frente, extraordinário, inteligentíssimo, e eu gostaria, Ti, que você explicasse então, dentro da fisiologia, qual que é a transformação que tem quando a pessoa começa a fazer um treinamento. Nossa, isso é muito legal. Hoje em dia, eu associo muito a fisiologia com a recuperação de lesões, né. Eu tenho muito cliente que tem, lesão crônica, e aí lesão crônica, então eu já puxo pra fisiologia para esse lado aí. Mas a primeira coisa que muda quando a gente faz alguma coisa de atividade física é o sono. E é só a coisa mais importante que a gente tem que cuidar. É Então, explica pra gente o sono. mais importante que comida, mais importante do que fazer muito exercício, é ter um sono bom. E imagina, o exercício, no primeira sessão de treino ou de movimento de uma pessoa, o sono já melhora. Então a gente tem uma cascata hormonal de sono que começa lá pela prolactina. Hoje em dia eu até tento falar pouco os nomes técnicos, assim, porque eu percebo que é ruim para a Uhum. maioria das pessoas, sabe. Então a gente tem é uma cascata de hormônios que é liberada pra gente dormir, que já é efetivada, já fica melhor, só pelo fato de a gente ter feito exercício. Então é um efeito agudo. Uhum. Chuta qual que é a primeira coisa que precisa melhorar numa pessoa que tem dor crônica? O sono. Sono. Explique então o sono. Qual que é o papel do sono na nossa vida? Olha, você O pode falar que você sono não perde nunca nada pra ninguém, mas para o sono você perde, né? Porque a pois hora que é, ele chega. o sono é o boot do computador. Hoje em dia não tem mais boot, mas pra galera da nossa idade ainda tem. O celular não precisa mais nem desligar, né, mas de vez em quando ele não tá funcionando bem, a gente desliga. Então o sono é essa desligada, é a hora que a gente ia lá no computador antigamente, fazia ele reiniciar, é o sono, é a hora que a gente começa a restaurar um monte de função, é a hora que a gente começa a aprender, então o aprendizado, na hora que a gente tá no sono REM, que é aquele sono do movimento rápido dos olhos, né, o REM é de Rapid Eye Movement. Então a hora que a gente tá sonhando e tá tendo aquele movimento de nistagmo, né, que é aquele movimento rápido do olho, é a hora que a gente tá conectando informação antiga com informação nova, então é a hora que a gente tá aprendendo. Só que para acessar esse sono, a gente precisa esperar no mínimo, vai, 1 hora e meia para entrar nesse ciclo do sono, para as ondas cerebrais baixarem num nível que a gente vai conseguir entrar no sono profundo. É aquela hora que a gente sonha com um elefante amarelo voando de carrinho de bebê, sabe, aquele sonho paradoxal que a gente Nada, fala que é tipo, aquele nada a sonho que não ver. tem nada com nada. É a hora que tá tendo um monte de conexão nervosa nova. Entendi. Então e para chegar nesse sono, a gente precisa ter cansado o corpo antes, porque senão a gente não chega nesse sono. Então é um ciclo que uma coisa vai alimentando a outra, né, a gente treina um pouco, o sono melhora. Aí, no caso de dor crônica, a gente coloca uma informação química melhor, ou seja, um alimento melhor, a dor melhora. Conversando ontem com a minha aluna, ela acabou de fazer uma cirurgia que ela está se alimentando de uma maneira bem restrita, assim, bem diferenciada. Ela falou assim: "Thiago, meu joelho melhorou 90%". Ou seja, a alimentação estava sendo um agente inflamatório para o joelho dela. Aí se você for Que avaliar, informação poderosa é essa, é Thiago? isso. Olha que loucura. Então, quem tem dor crônica, Dorme, vai dormir. dor Mas dorme de parece noite. ser tão simples, né, tão besta, né, mas é, vai dormir. Dorme de noite, então Dorme de noite. É qual bem que é o diferente. o período, quando que a gente deveria, então, entrar no sono, como que a gente se prepara, porque existe um preparo para dormir, Thiago? Cara, Tem tem gente ouvindo a gente fala assim: "Cara, eu não durmo, então pelo amor de Deus me e aí ajuda toma tia, ajuda a remédio, galera". né, aí bom Não, sem remédio, sem bom, na internet, se vocês digitarem assim, higiene do sono, vai sair um monte de cartilha na internet que vai ensinar um monte de coisa. Tirar a uhum, tela com 2 horas antes. Se eu for mexer aqui no meu celular, eu com um comando, eu tiro todos os tons de azul, vou até te mostrar aqui, quero conhecer esse.
Espera aí que agora ele tá querendo pagar alguma coisa, tá vendo? Ah, Ó como ele distrai a gente, ó. Você tira todo o tom de azul. Então você precisa mexer alguma coisa no celular à noite, mexe, mas não olha o azul da tela, que é isso que te acorda. Já parou para reparar a hora que você vai escovar o dente com a luz branca do banheiro, que você começa a perder o sono? Tá fazendo uma atividade com um monte de receptores e neurônios que é a mão, que tá, uhum. né, trabalhando, e você tá com a luz branca incidindo no seu olho, normalmente pelo reflexo do espelho. Isso te acorda. Então, tirar a luz branca a partir das 6 horas da tarde da sua casa é fundamental. Então, comprar uma luzinha Hum. amarela, uma luzinha laranja, usar um abajur, faz parte da higiene do sono. Tem estudo, Lê, que mostra, um monte de estudo de sono, que se você dorme num quarto 100% escuro, 100%, sem a luzinha do ar-condicionado, sem a fresta da porta, mas se você joga uma luz vermelha atrás do seu joelho, você não tem aquela cascata de hormônio que é liberada para fazer um sono bom. Não tem? Não tem. Então, a luz do ar-condicionado é ruim, o relógio é ruim, o celular carregando do lado do seu criado mudo é ruim, que tem ondas ruins para o Xiii. sono. Luz azul, luz branca depois das 18 horas. Então, se alimentar muito pesado 3 horas antes de dormir também é ruim. Tomar muita água, porque vai fazer, né, você ter vontade de urinar. Então, tem uma série de coisas no sono que você pode ajustar. Você vai parar de tomar remédio, vai treinar melhor, vai ajudar a sarar a dor crônica, vai ter mais energia. Caramba. E só digitar lá na internet, higiene do sono, no Google. Vai vir a cartilha já. Eu tô achando que você vai fazer um vídeo pra gente explicando da higiene do sono e vai postar no seu Instagram, que daí você facilita a nossa vida, que Vai, tal? vai ser um bom desafio, porque desde da época da pandemia eu não faço mais nada no pessoal. Porque aí Aham. abriu a Catita, né? E aí quando abriu a Catita tem tudo. Tudo que é Uhum. vídeo, foto, reels. É, tem, como fala, stories todo dia. A Catita tem tudo. O meu pessoal virou pessoal mesmo, assim. Não, Entendi. não é mais, sabe? Então, você pode fazer ou pelo pessoal Eu ou vou da colocar no da Catita Catida pra galera jogar melhor. Ó, e você quer jogar melhor? Dorme. olha aí. Mas É é isso, é verdade. isso. A gente tem que mostrar, eu acho, Tiago, a simplicidade que é a vida. Hoje o ser humano quer complicar tudo. Gente, é tudo simples. Nós somos simples. Não é agora, igual você falou assim, gente, é só você tirar a luz, ó. Hoje você contou uma novidade para mim que eu não sabia. A gente carrega um computador na mão, às vezes nem sabe que ele é capaz de fazer isso, né. É, o iPhone ele é uma arma para os 2 lados. Tem tudo que você precisa de recurso, para não te atrapalhar, mas ele também tem tudo que você precisa para você ficar acordado, É, né. Que ele verdade. tem informação de rolo, né. Não o iPhone, mas o celular de maneira geral, né. É que o iPhone tem Uhum. muita tecnologia boa. Esses biohackers aí, que eu gosto de acompanhar, eles ensinam tudo. Os caras ensinam tudo. Se você entrar na internet aí e colocar biohacker, você vai aprender coisa do iPhone que você fala assim: "Puxa vida, não é possível". O meu tem a hora que eu tô trabalhando, ele não toca, só toca se for meu pai e minha mãe. A hora perto de dormir, ele já não toca também, porque ele já fala que eu tô dormir. A hora que ele tá vendo que eu passei do horário, ele fala assim: "Cara, já esse horário Isso tudo programado já você é pra você dormir". programou? É, esqueci o nome lá, no foco lá dele, Ah, tipo, ele é você, é, literalmente. Ele é. te conhece. Ele já sabe, eles sabem tudo já, né. Se você deixar, ele até escuta, né, o que você fala antes. Com certeza, com certeza. Ti, você também é rolfista e terapeuta manual. Terapeuta manual que eu li aqui? É isso É, aí. né. Conta pra gente, qual que é a função do Rolfing e dessa questão de mão? A gente entende um pouquinho de face, o que que ela vem para somar em termos de movimento que cura, de corpo sa porque o normal é viver sem dor, né? É, poderia ser, mas se você for fazer uma uma estatística, a a exceção tá vivendo sem dor, né. Uhum. A regra tá vivendo com dor. Pois é, então vamos ensinar a regra a sair a voltar para o normal? Ah, começamos já. É, Essa história do sono é assim, é chave, extraordinária. é chave. É o mais barato, tipo, fita isolante, você coloca
no ar-condicionado já resolveu. Aquele negocinho de peso na porta já resolveu. Trocar a luz do banheiro já resolveu. É muito fácil. Mas a terapia manual, ela vem para alguma hora que o tecido está muito aderido, que o tecido não está conectando com o resto do corpo, aí a gente usa a terapia manual para ajudar nessa passagem aí. Então a terapia manual é como se o corpo estivesse numa rodovia e a rodovia estivesse cheia de buraco. Então a terapia manual ela cobre esse buraco e a via volta a ser uma via trafegável de novo. Então a gente tem uma mão treinada que vê o que está precisando voltar para o lugar, ou seja, onde que tem aderência de tecido, onde que tem lugar que está precisando ser mais nutrido, mais tanto de líquido quanto de nutrição mesmo. E aí a gente vai para esse lugar para ajudar o sistema a dar uma revigorada, né? A voltar a funcionar de maneira mais íntegra. Explique então pra gente o Rolfing. Olha, explicar Rolfing é um assunto que é bem demorado. E mesmo assim Temos vocês tempo. não vão entender. A gente Simplifica fala pra assim, você quer gente. aprender Rolfing? Receba uma sessão, seja rolfado que a gente fala, né? Uhum. Ah, Porque então o é sobre Rolfing, ele sentir o Rolfing. é sobre sentir. É bem sobre sentir. Aham. Porque a liberação miofascial é isso que eu te expliquei. Essa terapia manual é isso. É Uhum. ver o que está precisando de carinho e levar carinho para ali. E o resto vai se beneficiar. Só que o Rolfing trata o indivíduo. O Rolfing não trata aquela via esburacada só. O Rolfing trata a pessoa que chega aqui triste, feliz, alegre, chateada, chega cheia de vontade. O Rolfing, ele não é um tratamento, mas o Rolfing desperta a gente olhar para um olhar para primeiro ver o que está funcionando na pessoa e não o que precisa ajustar. A gente tem que ter tomado cuidado. Você sabe disso porque você conhece bem o Zé. Uhum. E a gente toma um cuidado violentíssimo na fala a hora que a gente vai fazer um tratamento de Rolfing. Porque primeiro eu vejo o que está funcionando, depois eu vejo o que poderia estar funcionando melhor. Eu não vejo o que está estragado. Uhum. Não vou falar nunca isso, não vou pensar nunca isso. Tá vivo, né? Estragado não tá. Sabe uma coisa que você me falou também, eu não sei se você vai lembrar. Logo que eu comecei essa questão de movimento, de atender com o movimento, né, essa foi a parte que você foi o meu mentor. Lembra que eu te mandei umas fotos da Ju, nossa amiga? Nossa. Aí eu falei: "Ti, vou começar a atender a Ju e o que que eu faço? Me dá uma dica". Eu falei: "Me dá uma dica". E eu não lembro se você falou se eu queria uma dica ou se eu queria uma outra coisa que me levaria para a mentoria, e eu não sabia que você fazia isso. Você lembra o que que você falou? É. Você falou: "Lê, você quer Você uma quer dica?" a dica é de graça. É, isso. O conselho, aí você tem que pagar por ele. Aí, tá é isso que você fala. Olha como que você tem umas eu falo, frases de impacto. E eu: "Eita, eu nunca tinha ouvido isso". E aí eu falei: "Eu quero o conselho". E aí a gente entrou num denominador comum, né, e aí E você surgiu a mentoria, virou né? meu mentor. Aí com isso foi chegando novos pacientes. Chegou a primeira com Parkinson e eu já tinha você, graças a Deus, porque eu já tinha esse olhar de movimento, né. Tinha passado com o Zé Menegatti, mas não o que você trouxe para mim, essa visão de pessoa. E aí chegou ela é conhecida aqui em Campo Grande, dona de hospital e tal, e ela tem DPCO, doença Pulmonar pulmonar. obstrutiva construtiva. Exatamente. Eu fiquei em pânico, eu lembro na época, pânico. Eu falei: "Thiago do céu, pelo amor de Deus, me ajuda". Aí você falou: "Ó, tira umas fotos dela, umas posições pra gente avaliar". Eu lembro que ela tinha o estômago bem alto, eu não sei se você vai lembrar, ela já era mais Lembrei senhora. disso agora, já era uma coisa que também tinha É, apagado. aí eu falei aí você falou o que que eu tinha que fazer, Lê, olha isso, olha tal, a hora que ela ergueu o braço, a gente olhou, você teve esse olhar, tipo, de terapeuta, de rolfista, de rua esburacada, onde eu tinha que melhorar, foi sua visão. E eu estava em pânico mesmo assim, e você falou pra mim essa frase: "Lê, você já sabe tudo que ela tem, tudo de problema, de diagnóstico, tal, tal, tal. Mas quando você for atender ela é um ser humano igual a você". E eu falei: "Uau". E você me ensinou que eu nunca mais deveria tocar
ou em nenhuma sessão falar sobre o diagnóstico, sobre o que ela tinha, porque ela era um ser humano e ela estava precisando se resolver alguma coisa. Eu falei aí você me acalmou de uma tal maneira que eu fui embora, aí eu entendi, eu tenho técnica para isso e eu tenho um mentor para isso, então se eu tiver um problema eu vou passar para ele, mas quando eu estiver com ela vai ser só um outro ser humano tanto quanto eu. Isso daí eu lembrava, isso foi verdade. É, mas o outro também foi. Você quer que eu te refresque a memória no dia? Já E é o passaram. Rolfing que trouxe esse olhar terapêutico, assim, pra mim, né? De entender que é mais uma pessoa que tá ali, não é, sabe, não é só um cliente, nada disso. Não é mais um, né? Talvez pra gente seja mais um, mas pra pessoa é a primeira vez. E é só ela. Ela é única. E sabe qual é a pior doença, assim, que existe no mundo? Boa pergunta. Não tenho ideia. Aquela que você tem. É verdade. Pra ela, É o pior. é o pior. Se fosse em mim, é o que é meu. Não é meu, não. Está em mim. Não é meu. E aí você falei, cara. E dentro disso tudo, tipo, a gente falando de movimento, falando de treinamento, porque você é um fisiologista, existe algo muito importante que a gente não pode negligenciar, que é o sistema facial. É a fáscia, né? Fala um pouquinho desse sistema pra gente, que eu preciso aprender muita coisa ainda. Olha que legal. Eu venho para Campo Grande, mas eu nunca consigo só descansar, né? Amanhã eu tô na clínica do Dr. Cláudio Baix para dar treinamento para a equipe dele sobre o sistema miofascial. Então eu vou passar o dia com eles lá, dando treinamento para Eu eles. vou ser sua assistente, tá? Se o Cláudio autorizar, por mim vai ser Vou ótimo. ser sua assistente, eu te sirvo água, cafezinho. Você já assistiu lá em São Paulo? Já, e é extraordinário. Aí, tem um golfista que tem um Instagram que chama Abefácias. Ele chama Cristiano. Ele fala muito sobre a fáscia e as emoções. E tem muitos estudos mostrando hoje em dia que tem muito depósito de emoção e é na rede, no sistema miofascial. Então tem tudo a ver a gente mexer né, fazer a liberação miofascial, que normalmente a gente mexe muito na faixa, e despertar as emoções. E a gente está super, assim, acostumado até a encostar numa pessoa em determinado lugar e ela começar a chorar. Encosta em outro, ela começa a tremer. Tem o Fernando Bertolucci lá, que é o outro rufista médico lá de São Paulo, que ele tem uma técnica que a gente encosta, a pessoa começa a ter movimento involuntário. Então, assim, é muito poderoso o toque, assim, quando ele bem, né, usado. E esse trabalho miofascial serve pra gente trabalhar as emoções. Essas coisas que você falou assim, na PNL eles chamam de âncora, né? Quando você lembra alguma coisa muito boa ou muito ruim do passado, então vem muita âncora, porque o corpo guarda o músculo, o sistema miofascial, o músculo, ele é onde guarda as emoções. E qual que é a função da fáscia? Conectividade, na minha opinião. Ela conecta tudo. É um sistema que está totalmente interligado. O mesmo tecido que está passando lá no dedão do pé esquerdo é o mesmo que está passando aqui na minha orelha do pé direito. Olha que loucura de integração, né? Então, às vezes a gente está mexendo no pé, a pessoa sente o ombro. Às vezes a gente está mexendo no ombro, a pessoa fala assim, nossa, mas tô sentindo uma coisa aqui na minha coxa. Então a gente mexe no ser humano e ele já vai começando a dar o caminho pra gente. A gente fala assim, tá sentindo a coxa, então tá bom. Minha próxima sessão, onde que eu tô? Tô lá na coxa. Então, às vezes, a dor, ela não é assim, é ali, ai, dói aqui. É aqui que eu sinto. Ali pode ser tipo a ponta do iceberg, é isso? Normalmente sim. Normalmente, se for estudar, é em outro lugar. Vide a medicina oriental, né? Que é mais antiga também do que a gente, e eles tratam o ponto do pulmão tá na mão, o ponto do coração tá na mão, então ele trata do coração pela tua mão, né? Então, com certeza
o lugar onde dói não é o lugar que está precisando ser abastecido, vai, para usar outro termo. Que demais. Interessante pensar nisso. Eu acho que é isso. O que mais que a gente precisa falar, Ti? O que mais quem está nos ouvindo precisa assistir? Puxa vida. Você como fisiologista, como rolfista, como atleta, como... O que que tem mais para contar pra gente? Esse negócio que eu já tinha escutado você falar, não lembrava que a pior dor é a nossa dor, né? Uhum. E eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi com terapia, que eu até escrevi aqui, é que a gente precisa falar. Então, canais como esse são muito importantes para a gente poder falar, e, tipo, abrir o coração, né? Eu não sei nem se você sabe, né? Mas da última vez que você e o Diego foram lá para São Paulo, eu estava no meio de uma crise de depressão, assim, violentíssima. O único lugar que eu não parecia que eu tinha depressão era quando eu estava na Catita, porque lá eu estava trabalhando. Mas eu não saía de casa depois que eu saí da Catita, por 1 ano e meio. E assim, eu comecei a melhorar muito quando eu comecei a falar. Então, usar a fala é maravilhoso. Então, ó, realmente, eu entendi por que as pessoas se suicidam. Olha que loucura nessa Aham. época. Não tive vontade de me suicidar, graças a Deus. Graças a Mas Deus. chegou um ponto que eu olhei assim e falei, puta, eu entendo por que que a pessoa se suicida. Porque pra viver do jeito que eu tô, é melhor morrer mesmo. E foi 1 ano e meio pra sair disso. Então, na verdade, eu acho que se eu tô lembrado 2 vezes. Uma vez que a gente jogou de manhã, de tarde, Uhum. né? E uma vez que você foi com o Diego, que foi mais à noite, né? É. Vocês foram em 2 períodos, assim, que eu estava, assim, na minha pior dor, né, que era a minha, né. A sua, claro. Saiu desse lugar? E graças a Deus, demorou, viu. Mas é possível, né. Demorou. E você saiu porque você entrou em movimento, né, você É, ficou era inconformado, falou: "Cara, eu não vou ficar nesse lugar não, preciso sair daqui". mas era empurrado, tipo, eu ia para o Ibirapuera empurrado, mas racionalmente eu sabia, eu preciso de sol e movimento. Então eu saía da minha casa, andando, já tomando sol, tentava correr no Ibirapuera, tipo, corria o mínimo e voltava para casa e continuava em casa. Mas você tinha consciência, né, o bom do conhecimento é que ele é libertador. "Conhecereis a verdade vos libertará". Então você como fisiologista, como rolfista, como professor de educação física, como tudo, você entendia, sua mente entendia que se você entrasse em movimento alguma coisa ia acontecer. E movimento significa emoção, e emoção é movimento. É. Então se trava a emoção, alguma coisa bloqueia também. Por isso que a gente tem que sempre olhar para o ser humano, assim, como essa trindade, né, corpo, alma e espírito. Eu penso, eu sinto e eu faço. E o movimento traz essas 3 possibilidades. Primeiro você pensa no que está propondo, você sente alguma coisa, beleza, vou fazer, não, não vou fazer, tenho medo, tenho vergonha, estão cuidando de mim, ah, não, beleza, então eu vou tentar. E aí você entra em ação e a hora que você essas 3 coisas fazem assim, ó, esse é o ser humano. Nós somos assim, cada um com a sua limitação ou com o seu ponto de melhoria, mas todo mundo tem um palco, ou melhor, todo mundo precisa de um palco para dar um show. E foi o que aconteceu hoje aqui. Você precisava de um palco para dar esse show de conhecimento, esse show de verdade. Não é simples falar assim: "Cara, eu estava numa depressão, não sei o quê, que vão pensar de mim então?". Que você é extraordinário. Que você veio aqui, no dia do seu aniversário, trouxe tanto conhecimento de fisiologia, de movimento, daquilo que você sabe tecnicamente, mas mais do que isso, você trouxe o Thiago, que sentou aqui, deu um show. Então, te agradeço por ter contribuído com esse podcast. Eu tenho certeza que profissionais de educação física vão nos olhar e ver que, olha, eu posso melhorar aquilo que eu já faço, porque a nossa área, eu acho que às vezes ainda tem gente que é meio triste com o que faz, ou não é contente com o salário, com a vida que leva, né, e tal. Mas tem uma infinita possibilidade de você continuar sendo profissional de educação física, mas realmente mudando a vida das pessoas, por quê? Você falou que citou agora, são 24 anos que você dá aula para uma mesma pessoa. Quantas vezes na semana você atende ela? Por muitos anos foram 3, acho que depois da pandemia 2. Com certeza você é uma família para ela.
Porque vocês se veem muito mais do que às vezes você vê seus pais, você vê outros amigos, enfim, né? E a educação física tem essa capacidade de conectar pessoas e que se a gente tiver essa visão de que é um ser humano, que você pode contribuir tanto na parte física como nas outras, porque tudo vem num processo de falar e de ouvir. Então, a linguagem não verbal comunica muito, né? O profissional que entende, cara, o dia que o aluno chega assim, ó, não bota o cara para fazer força não, né? Conversa, faz um rolfing, faz alguma coisa. É movimento, não é um movimento de intensidade, mas é um movimento. Então, o profissional precisa ter esse olhar de que a educação física é incrível, tem profissionais brilhantes como você e que transforma realmente a vida das pessoas, porque a gente está em contato com elas no mínimo 2 vezes na semana. E isso em meses, em anos, e é muito tempo, né? A gente tem que ter esse olhar para a educação física. Ti, dá suas considerações finais. Quem quer te conhecer, saber mais do seu trabalho, conhecer a Catita, conhecer você como Rolf, onde que essas pessoas te encontram? Bom, primeiro, muito obrigado. Prazerzaço enorme, 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 enorme. Eu nem fico muito preocupado em querer me achar, porque para mim já tá aqui, mas faz parte, né? Essa conexão no pós aí. Então, se quiserem jogar beach tênis lá em São Paulo, é Catita, o nome do lugar, fica em Moema. E se quiserem me conectar aí, ver um pouquinho do meu cotidiano, o meu Insta é Chican, THICAN. Acho que é isso aí. Obrigado por você Beijo, estar né? aqui, viu? Eu falei pro Diego esses dias, eu falei assim, eu te amo do mais profundo do meu coração. Você é o amigo homem que eu tenho, que eu, assim, eu não tenho medo de falar pro meu marido, cara, eu amo o Thiago, porque você realmente mudou a minha vida, mudou minha história, mudou minha carreira, né? Hoje o que eu faço, o conhecimento que eu tenho da parte de movimento, de treinamento, esse olhar, foi você que fez. Eu preciso que você guarde isso no seu coração. Você é um ser humano extraordinário, que tem muito conteúdo e que precisa abrir essa boca. Então, assim como eu tô De abrindo, aparelho é difícil. não, tira o aparelho, depois você coloca de novo. Mas fala no seu Instagram, tia, as pessoas precisam do seu conhecimento, precisam do seu olhar. E realmente é isso, onde você está, todo mundo quer saber o que você faz, porque você é esse ser humano. Então eu te convido a entrar para esse mundo de gente que não está nem aí, que vai ser julgado, que não vai ser julgado, se está certo, se está errado, mas a gente entrega aquilo que a gente tem de melhor e transforma a vida do outro, e você entregou o seu melhor para mim. E hoje você veio aqui, no dia do seu aniversário, me presentear com esse podcast. Tá bom? Muito obrigada por estar aqui. Gente, eu fiz ele chorar. Ai, meu Deus, não era essa a intenção. Tá tudo bem. Quero te agradecer por estar aqui com a gente. Já envia esse podcast para o maior número de pessoas que você puder, porque vale a pena transferir, transbordar conhecimento, ainda mais que é gratuito, só vai gastar a ponta do seu dedo. E a gente se vê no próximo podcast, o MQC Movimentos que Curam. Que Deus te abençoe.